Outono vem em fulvas claridades. Vamos esperá-lo os dois de mãos dadas. Tu desfolhando as rosas das estradas e eu escutando o choro das saudades. Outono vem em doces suavidades. E a acender fogueiras apagadas, andam almas no céu ajoelhadas e a terra reza a prece das trindades. Choram nos bosques os musgos e os fetos, vogam nos lagos pálidos e quietos, como gôndolas de ouro, as borboletas. Meu amor, outono vem, beija os meus lábios roxos, beija-os bem. Desfolha as primeiras violetas. A primavera já vai longe e o verão também se despediu. Chegou o outono. Uns acham que esta estação do ano traz a melancolia consigo. Outros encontram conforto nas noites que já se fazem frias. No parque da cidade, a flora começa a preparar-se para o inverno. As árvores começam a despir-se, colorindo o chão com as folhas que nasceram na primavera e ganharam vida durante o verão. Os pássaros continuam a cantar e os patos a gracitar. Os namorados aquecem os corações e as mãos. Os atletas não deixam de treinar. Os amigos continuam a passear e as famílias aproveitam os escassos raios de sol para almoçar. É assim que o Parque Infante Dom Pedro vê o outono chegar. Inaugurado em 1927, o Parque da cidade de Aveiro, também conhecido por Parque da Macaca, hoje é apenas uma das 4 partes do Pulmão Verde de Aveiro, mais conhecido por Parque da Sustentabilidade de Aveiro. Um corredor verdejante que junta ao Parque Infante Dom Pedro a Baixa de Santo António, o Jardim dos Amores e o Jardim de Santiago. Como é afinal a vida do parque no outono? O parque ganha uma nova vida porque há uma mudança na paisagem. Portanto, aqui, na primavera nós tínhamos aqui muitas cores das flores, não é? À altura da floração da maior parte das espécies. Nesta altura há uma mudança do cenário que nós podemos encontrar no parque. Este parque tem árvores de folha persistente e árvores de folha caduca. É sobretudo nas árvores de folha caduca que nós vamos notar essa mudança. É sem dúvida uma beleza distinta daquilo que é a primavera e o verão. E até há muita gente que prefere este tipo de paisagem do outono, porque realmente é algo que se torna até melancólico, nostálgico, mostra-nos que vamos entrar numa época realmente mais fria e, tal como as árvores, nós também sentimos essa mudança. Eu acho que faz sentido vir ao parque em qualquer estação do ano, mas realmente o outono tem aqui uma grande marca, porque nós vamos assistir a esta transformação in loco. Portanto, nós estamos aqui, estamos a ver as folhas a caírem e isso mostra a vida, a reação destes seres vivos extraordinários que são as árvores à mudança das estações. Aliás, as plantas são sobretudo os seres vivos que nos mostram essa transformação das estações do ano. As folhas vão adquirir uma tonalidade amarelada. Porquê? Porque a clorofila, que é o pigmento que lhes dá a cor verde, vai desaparecendo e muitas vezes as folhas vão ser amarelas, alaranjadas, avermelhadas, como no caso ali do liquidâmbar. Porquê? Porque outros pigmentos que existem vão ficar visíveis com o desaparecimento da clorofila. A flora do Parque Municipal é o maior contributo ecológico para a vida dos aveirenses. As 70 espécies, exóticas e autóctones, estão divididas por 4 zonas: a Avenida das Tílias, a Zona do Coreto, a Zona da Casa do Chá e a Zona do Parque Infantil.
Rosa Pinho, curadora do Herbário da Universidade de Aveiro, explica quais são as espécies que se destacam. Portanto, uma das espécies é a ginkgo biloba, é uma espécie exótica, originária da China, é considerada um fóssil vivo porque já está cá há milhões de anos e não evoluiu. É a única espécie da família Ginkgoaceae, portanto, conviveu com os dinossauros, é uma espécie medicinal. A ginkgo biloba é utilizada para tratamento de problemas circulatórios, de problemas de memória. É ainda considerada a árvore da paz porque resistiu à bomba de Hiroshima e, portanto, é uma espécie que tem belíssima e que tem uma história muito, muito importante. Portanto, esta é uma árvore que no outono ganha uma beleza extraordinária. O líquido âmbar é outra espécie muito interessante porque existe aqui no parque, porque é exótica também, originária da América do Norte, mas é muito interessante porque as folhas vão assumindo várias tonalidades, desde o amarelo, laranja, vermelho. Quanto mais umidade o solo tiver, mais vermelho essas folhas vão ficar. É uma árvore também de folha caduca e, portanto, estas tonalidades vão surgindo antes da queda da folha, obviamente, e é uma árvore que foi utilizada nos Estados Unidos, por exemplo, para a produção da pasta de papel. Ao continuar o passeio pelo parque, a investigadora da Universidade de Aveiro salienta também as sequoias, os chopos, as tílias, o teixo e o loureiro. As sequoias são também dignas de uma visita. Temos aqui 4 sequoias. As sequoias são das árvores mais altas do mundo, originárias da Califórnia. Nesta altura estão com as suas pequenas pinhas, as chamadas gáubulas. Os chopos são visíveis ao longo de toda a visita porque são árvores muito altas aqui no parque. Depois temos a Avenida das Tílias, onde temos 2 espécies de tílias. As tílias são árvores de folha caduca, que nesta altura do outono estão em frutificação. Também interessante é o exemplar que temos aqui da espécie Taxus baccata, que é o teixo, que é uma espécie que é autóctone em Portugal e quase foi extinta na natureza. É uma espécie totalmente tóxica. A única coisa que não é tóxico no teixo é o arilo que envolve a semente e que é comido por algumas aves, como por exemplo o pombo turcaz. O teixo, nos anos 60, foi descoberto no teixo taxol, que é utilizado na quimioterapia, no tratamento de alguns tipos de cancro. Portanto, ver a importância que muitas vezes as espécies que o homem não encontra utilidade podem vir a representar, como é o caso do teixo, espécies muito importantes, por exemplo, em termos medicinais, e a importância aqui da biodiversidade. Depois, de folha persistente, temos também aqui vários exemplares de loureiro. O loureiro é uma árvore de folha persistente, é uma árvore que é utilizada, como sabemos, na alimentação humana e que tem aquela simbologia, porque é uma árvore que para os romanos era uma árvore de extinção, daí o nome atribuído por Linneu, Laurus nobilis. Nobilis quer dizer nobre, portanto os romanos utilizavam as coroas de louro como sinal de nobreza e nós hoje em dia ainda dizemos foi laureado com o Prémio Nobel, portanto tem a ver com esta importância em termos de extinção do loureiro. Em junho de 2016, na Universidade de Aveiro, nasceu o projeto EduParque, com o objetivo de criar estratégias originais, atrativas e eficazes de aprendizagem interdisciplinar em ciências naturais, fisicoquímica, matemática, história, entre outras. Através de uma aplicação interativa, pioneira e única em Portugal, o EduParque conseguiu tornar o parque mais próximo do público escolar e académico e da sociedade em geral. A aplicação, disponível para todos online, explora a realidade aumentada, o geocaching,
e uma grande panóplia de atividades lúdico-recreativas. O projeto, financiado pelo FEDER, através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, revela-se uma ferramenta sem igual para toda a família, fazendo do Parque da Cidade um verdadeiro museu ao ar livre, combinando o mundo real com o mundo virtual. Como se pode ler no livro É do Parque, editado em 2017 pela Universidade de Aveiro, foi em 1861 que Manuel Firmino de Almeida Maia, presidente da Câmara Municipal de Aveiro à data, decidiu converter em passeio público o Campo de Santo António. Este campo ocupava parte da antiga cerca do Convento de Santo António, ou seja, os terrenos que rodeavam o convento e que eram cultivados pelos frades. Com a sua alameda, rua arborizada e jardim de canteiros bem compostos e floridos, o passeio público foi considerado um dos primeiros e dos melhores jardins em Portugal. O jardim público foi renovado e expandido quando Lourenço Peixinho chegou à presidência da Câmara. Em 1919 comprou terrenos contíguos ao jardim, a Quinta de Santo António ou Quinta de Tingermano, o caseiro da Quinta, a Jacinto Agapito Rebocho. As obras arrastaram-se por quase uma década, tendo o parque sido inaugurado em 1927. Passou a ter uma colunata, tipo pérgola, com ligação a uma dupla escadaria e gruta artificial, que ligam as zonas alta e baixa do parque. É também desta época a bela Casa de Chá, com a sua pequena biblioteca e amplo terraço, com vista sobre o lago. Casa de Chá foi uma das obras de Lourenço Peixinho, quando presidente da Câmara, e a ideia do Dr. Lourenço Peixinho para a Casa de Chá era justamente uma casa de chá para as senhoras poderem, ao final da tarde, tomarem o seu chá das 5, e tinha também uma pequena biblioteca muito interessante, porque sobretudo com livros para leitura infanto-juvenil, em que as senhoras iam tomar o seu chá e levavam os filhos que ficavam nessa biblioteca a ler os livros. A Casa de Chá, hoje, cumpre uma função diferente daquela para a qual foi desenhada. É neste edifício que mora a Orquestra Filarmonia das Beiras, nascida em 1997. Também de um valor cultural inestimável é o coreto que fica na zona alta do parque. Em estilo de arte nova tardia, foi palco de muitos concertos no final do século XIX e no início do século XX. O torreão edificado, também na zona alta do parque, foi construído, originalmente, para ser um depósito de água. Hoje é um belíssimo mirador de 4 direções para observação panorâmica sobre a cidade. A ligação dos aveirenses ao parque é desde sempre efetiva. Todos os dias há coisas a acontecer. Umas vezes é a corrida ao final da tarde para aliviar o stress do dia, outras, como aos domingos de manhã, uma sessão de tai chi com a ideia de relaxar e aproveitar as pequenas coisas, transformando-as em pequenos prazeres de sã convivência. O desporto, o lazer em família e amigos foram sempre duas das mais intensas relações entre o parque e os aveirenses. A primeira memória que eu tenho do parque é o parque infantil. Foi a minha grande experiência, a grande libertação. Eu queria brincar nos cavalinhos, no escorrega, no baloiço, tudo ao mesmo tempo, mas não dava, tinha que ser uma coisa de cada vez. As primeiras memórias do parque prendem-se com um sítio que já não existe, que era o parque infantil, que ficava numa zona que está agora relevada à entrada do parque. Era habitual passarmos tardes no parque e vir até aqui, trazíamos o lanche e íamos ficando por aqui, brincávamos nos baloiços. E estávamos aqui e íamos dar comida aos patinhos, íamos ver o aviário que estava cheio de pássaros que nós na altura achávamos muito exóticos, e prende-se exatamente com este tipo de recordações que já são esbatidas. Mais tarde, na juventude, foi o basquete nos Galitos. Eu tinha que fugir de casa para vir treinar e vínhamos treinar. Os treinos normalmente eram à noite, aqui no parque. Treinávamos no rinque, vínhamos aqui vestir-nos à casa de chá. Tínhamos o guarda do parque, que era o Sr. Adrianinho, que nos punha, portanto, a água a aquecer. Claro, nós também gostávamos de vir treinar porque tínhamos uma água quente. Alguns de nós não tínhamos água quente em casa, ou pelo menos água quente de chuveiro. As memórias da adolescência são diferentes. Fui toda a vida aluna da Homem Cristo, porque os liceus, as escolas secundárias de Aveiro, tinham alunos do 7º ao 12º ano,
Muitas vezes aproveitávamos as aulas de educação física para vir até ao parque, que na altura foi apetrechado com vários locais onde se podia fazer educação física ao ar livre e sem ser guiado, e também porque havia feriados e os feriados eram gozados fora da escola, acabávamos por vir para o parque porque era um local aprazível e acabávamos por ter aqui grandes conversas entre colegas. Manuel Pereira Peixeque e Conceição Patarrana têm vivências outonais do parque diferentes, embora a tónica das duas gerações de aveirenses representadas seja a mesma, a botânica. Portanto, a relação com o parque no outono é interessante porque as escolas, normalmente nas ciências naturais, os professores incentivavam os alunos a fazer um herbário. Portanto, vinhamos então para o parque no outono, na queda das folhas, colecionar, portanto, folhas de diversas árvores e diversas flores para compor o herbário. Era um projeto interessantíssimo, portanto, altamente educativo e era a vivência do parque no outono. De vez em quando fazíamos umas malandrices, umas brincadeiras, vinhamos então, portanto, andar de barco à sua relva aqui no lago. No outono acabávamos por vir pouco para o parque, que se calhar acabávamos por ficar mais na escola. Agora, era giro apanhar as folhas do parque. Para além da flora, da vida desportiva e dos passeios em família, o Parque Infante Dom Pedro teve e tem uma vida cultural ativa. Quando foi 25 de Abril, aproveitavam, eu tinha 10 anos, estava na 4ª classe, e durante alguns anos o parque foi cenário de manifestações artísticas, ou seja, eu lembro-me de vir para o parque, havia várias pessoas, e não sei precisar exatamente quem, mas lembro-me de fazer imensos desenhos sobre a Revolução durante alguns anos. Quando nós somos pequenos, o tempo é imenso, portanto, o tempo dá para tudo, e as memórias que eu tenho do parque prendem-se com longas tardes a brincar. Obviamente que hoje, porque o tempo é mais curto, ou porque o tempo nos parece mais curto, a vivência do parque é menor. De vez em quando faço uma promessa à minha mulher para vir aqui passear um bocadinho e portanto, desfrutar a beleza do parque. O parque desperta-me a nostalgia de ser feliz e de viver sem grandes preocupações. Dizia Luís Vaz de Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas esta máxima parece não se aplicar ao Parque Infante Dom Pedro. O Eduardo, de 12 anos, continua a gostar de brincar no parque com os amigos, aproveitando o pulmão verde de Aveiro para fugir às tentações que o digital proporciona. Eu gosto, por exemplo, do lago, é fixe e também tem muitas árvores e dá um ar mais natural. Para mim, ir ao parque também é uma forma de fugir do mundo digital e computadores e Playstations e isso. Acho que o Parque de Aveiro é um lugar bonito, bom de estar e que é bom aproveitar estar cá e recomendo muito. Numa história quase centenária, o Parque Infante Dom Pedro guarda em si milhares de histórias, de momentos únicos e segredos que apenas se podem sussurrar. Continua também a ser um local de culto para os jovens enamorados, que aproveitando os seus espaços mais recônditos, fazem juras e promessas de amor. As famílias, essas, usufruem do espaço e das mesas para os piqueniques. Os mais pequenos correm desalmadamente e ainda gritam golo quando chutam à baliza improvisada com galhos de madeira caídos. A Casa do Chá e a escadaria continuam a ser o cenário idílico para fotografias que saltaram das molduras para as redes sociais. O outono no Parque Infante Dom Pedro, Parque Municipal de Aveiro, revela-se nostálgico, prazeroso e cheio de vida. O pulmão verde de Aveiro terá muito mais páginas para escrever nas memórias do concelho, dos seus visitantes e dos aveirenses.